Olá pessoal, bom dia para todo mundo, um ótimo dia. Eu trouxe nesta aula alguns exercícios sobre função inversa. Esse primeiro é da PUC de Campinas, em São Paulo. Uma questão de vestibular que diz o seguinte: seja f a função de R em R, ou seja, R é o domínio e o conjunto imagem está em R, dada por f de x igual a menos 2x. Faça o gráfico de f a menos 1 de x. Então veja bem, ele deu a função f de x, está aqui a equação, e pediu o gráfico da inversa da função x, que é a f menos 1 de x. Esse problema, veja como que eu resolvi. Eu estava resolvendo ele agora mesmo, a bateria acabou. Então ele ficou aqui resolvido. Eu não vou fazer outra folha, tá bom? Vou te explicar então o que foi resolvido. Eu tomei a função f de x. A ideia é, vou achar dois pares da função f de x, vou inverter esses pares, achar dois pares da inversa. Com esses dois pares da inversa, eu vou fazer o gráfico, que é o que ele pediu. Quer dizer, eu não preciso nessa questão encontrar a equação da função inversa. Posso fazer de uma maneira mais rápida, mais prática. Tá bom? Então veja bem como é que eu fiz. Atribuir 0 à função f de x. Então f de 0 é igual a menos 2 vezes 0 é 0. Então eu tenho par 0, 0. Atribuir um outro valor a x, valor 1. Então ficou menos 2 vezes 1, menos 2. Então eu tenho par 1 menos 2. Esses dois pares são da função f de x. Agora eu vou inverter os pares para obter dois pares da inversa. 0, 0 é o mesmo. 1 menos 2 da função f, menos 2, 1 da função inversa. Com esses dois eu fiz o gráfico, veja bem. 0, 0, a origem, menos 2 de x, 1 de y. Com dois pontos determina a reta. Então esse é o gráfico da função inversa. Não é fácil? Eu achei legal. Você também poderia determinar a equação da função inversa, né? Atribuir a x dois valores, achar dois pares e fazer o gráfico. Por que dois pares? Porque dois pontos determinam uma reta no plano, não é verdade? Então tá aí. Veja agora a questão 2. Eu comecei também, mas como eu te falei, a bateria deu um problema aqui na máquina, eu tive que anular o que estava feito. A questão 2 é da Unifor Ceará, Universidade de Fortaleza, no Ceará. Diz assim, ó, seja f a função de R em R, igual à anterior, né? R é o domínio, R é o contradomínio, definida por f de x igual a 3 elevado a menos x. Ele quer saber o seguinte: é verdade que, letra A inversa de f é dada por f a menos 1 de x igual ao logaritmo de 1 sobre x na base 3. Será que é verdade? Letra B, será que f a menos 1 de x é maior que 0 para todo x que pertence ao conjunto dos números reais positivos? O asterisco é sem o zero, o mais é não negativo. Tirou o zero, ficou positivo. Então ele quer saber se a função inversa de x é maior que zero para todo x positivo, todo x real positivo. Letra C, será que a função f é crescente no conjunto dos números reais? Letra D, será que a função f é uma função ímpar? Letra E, será que f de x é negativo para todo x real? Então vamos lá, temos que resolver cada letra, né? Para ver qual é verdadeira. É uma questão um pouquinho longa, em relação à primeira pelo menos, né?
Então na letra A ele diz o seguinte: a inversa da função f é dada por f a menos 1 de x igual a log de 1 sobre x na base 3. Vamos verificar se isso é verdade? Então vou escrever y é igual a 3 elevado a menos x. Está aqui, ó. Y é igual a 3 elevado a menos x. Agora troca x com y, lembra? Para obter a equação da inversa. Então fica assim, ó. X é igual a 3 elevado a menos y. O que é o expoente, pessoal? Quando você tem uma base positiva, o expoente é o quê? Base positiva e diferente de 1. O expoente é o quê? É o logaritmo. De quem? Do x. Em qual base? Base 3. Observa que a base da potência é 3. A base é 3 na potência e a base é 3 no logaritmo. Então nós vamos escrever que menos y é igual ao logaritmo de x na base 3. Multiplicando por menos 1, vai ficar assim, ó, y igual a menos o logaritmo de x na base 3. Esse menos aqui é menos 1, não é, pessoal? Tá lembrado que a propriedade lá da potência dos logaritmos, o expoente do logaritmando passa para frente multiplicando o logaritmo e o inverso é contrário, é verdadeiro. Então menos 1 pode ser colocado aqui como expoente. Então vai ficar assim, ó, y é igual a logaritmo de x elevado a menos 1 na base 3. Tá claro isso? Agora, quanto é x elevado a menos 1? Não é o inverso de x? Porque quando o expoente negativo não significa inverso, então isso aqui é o mesmo que logaritmo de 1 sobre x na base 3. Veja bem. O que ele disse na letra A? Ele disse na letra A assim: a inversa de f é dada por f a menos 1 de x igual ao logaritmo de 1 sobre x na base 3. O que nós obtivemos? Logaritmo de 1 sobre x na base 3. Essa função que eu acabei de obter é a função o quê? É o y a menos 1, ou seja, é a função inversa. Então observa que a letra A é o quê? É verdadeira. Certo? Mas ele não disse se uma das 5 opções é verdadeira, somente uma das 5 é verdadeira. Por isso que nós devemos fazer as outras. Certo? A letra B, então a A é verdadeira. A B ele diz assim: f a menos 1 de x, ou seja, essa função que nós acabamos de obter, ela é maior que zero para todo x positivo? Será que é? Ora, como é que eu vou ficar sabendo se essa função é maior que zero para todo x positivo? Eu vou tomar um valor positivo, substituir na função e ver se o resultado é positivo. Não é isso que nós temos que fazer? Então, na letra B, que valor nós podemos pegar, por exemplo? Porque a função é um logaritmo, a base é 3. Podemos pegar o que, por exemplo? 3, né? Correto? 3. X igual a 3, porque vai dar resultado inteiro. Se o x for 3, quanto que é o logaritmo de 1/3 na base 3? Logaritmo de 1/3 na base 3 é menos 1. Ele diz que fx é positivo, está dando falso, né? Vamos fazer aqui no verso. 3. Vamos fazer em outro papel. Vamos fazer em outro papel. Nesse aqui. No verso lá não. Então, veja lá. A função log de 1 sobre x na base 3, nós vamos atribuir aqui o valor 3. Então vai ficar logaritmo de 1 sobre 3 na base 3. Quanto é isso? 3 elevado a quanto?
que vai dar 1/3? Não é menos 1? Por quê? Porque 3 elevado a menos 1 não é igual a 1/3? Não é? Expoente negativo, inverte a base, elevado a 1 fica ele mesmo. Então, quanto deu esse logaritmo? O logaritmo deu 1 negativo. O que ele disse na questão, na B? Ele disse assim: a função inversa de x é maior que 0 para todo x positivo. Falso. Porque ele está dizendo que é maior que 0, esse resultado aqui foi negativo. Nós substituímos o x por um valor positivo, foi o que ele falou, né? Todo x positivo. E o resultado deu negativo, falso. A letra C. A letra C diz assim: a função f é crescente no conjunto dos números reais. Será que é? Como é que é a função f? F de x é igual a 3 elevado a menos x. Essa aqui é a função f, né? Observa que está elevado a menos x. Eu posso escrever essa função como? Eu posso escrever assim, ó, f de x é igual, expoente negativo inverte a base, 1/3 elevado ao expoente positivo, elevado a x. Veja isso com atenção. Função exponencial que tem base entre 0 e 1 é crescente ou decrescente? É decrescente. Então, a função é decrescente. Por quê? Porque a base 1/3 está entre 0 e 1. Sempre que a base da função exponencial está entre 0 e 1, ela é decrescente. Ele disse que ela é crescente. Então, essa opção também é falsa. A opção letra C é falsa. Certo? A letra D. A letra D ele diz assim: a função f é ímpar. A função f é essa aqui, ó. F de x igual a 3 elevado a menos x. O que é uma função ímpar? Uma função ímpar é aquela em que o f de menos x é igual ao oposto de f de x. Essa propriedade caracteriza as funções ímpares. Vamos ver se é verdade? Vamos atribuir a x um valor. Por exemplo, x igual a 3. Então vai ficar assim, ó, f de menos 3, porque o x é 3, né? Vai ter um menos. F de menos 3 dá quanto? 3 elevado a menos 3. 3 elevado ao cubo dá mais 27. Agora vamos substituir aqui. Menos f de 3. Isso vai dar quanto? Vai dar menos 3 elevado a menos 3. Isso aqui dá quanto? Isso aí dá exatamente inverso da base, né? Menos 1/3 elevado a quanto? Elevado a 3. Isso aqui não dá 27 nunca, não é verdade? Isso aqui vai dar menos 1 sobre 27. Ele diz que os dois são iguais. Olha lá. Não, ele diz que a função é ímpar. A função ímpar é caracterizada por essa propriedade. F de menos x é igual a menos f de x. Eu calculei o f de menos x, deu 27. Calculei o menos f de x, deu 1 sobre 27. São valores diferentes, não é verdade? Então, não é função ímpar. Essa também é o quê? É uma opção falsa. E ele disse ainda no finalzinho, letra E, a função f de x é negativa para todo x real. Ela é negativa para todo x real? Será? 3 elevado a menos x para todo x real. Então eu vou substituir o x por um valor. Por exemplo, quanto? 1, né? Vai ficar quanto? 3 elevado a menos 1. Vai dar 1/3. Ele disse assim, ó, f de x, letra E, f de x é negativo para todo x real? Não, aqui deu positivo, então é falso. Conclusão, só a letra A é verdadeira. Tá certo? Gente, estuda bem essa questão, viu? Estou aqui com 5 segundos. Tchau,
Até a próxima aula. Obrigado.